Está entrando no ar o quadro Café com o Prefeito. São 8h33. Recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM o prefeito municipal de Santa Helena, Juscelino Sotoriva. Bom dia, prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Prefeito, falando aí sobre o carnaval, estamos no clima de carnaval. Aconteceu essa semana também o Carnaval dos Idosos, né? Como que foi essa participação dos idosos no carnaval? Bem, você está mais no clima que eu, né, Andréia? Você estava lá ontem à noite e dele festa, só alegria. Mas o Carnaval dos Idosos, que pudemos participar na quinta-feira, tínhamos ido a Toledo numa reunião do Consórcio de Saúde com algumas problemáticas devidas pelo nosso sistema nacional, mas aqui no nosso caso regional, né? Conseguimos chegar aí próximo das 4 horas, mas uma alegria fora do comum, extravasando, mesmo brincando, se divertindo, dançando, coroando o rei, rainha lá, folião, grupos, uma animação fora da normalidade. Graças a Deus aí a terceira idade vivendo um momento extraordinário. Parabenizar o grupo da cidade, todos os grupos que estiveram na quinta-feira, que fizeram uma grande festa lá, de fato. Parabéns a todos. Falando dos trabalhos dessa semana, nós também tivemos a inauguração da creche em subsede com direito a protesto, prefeito. Da quadra coberta. Isso, né? Nós estivemos lá na terça-feira, terça ou quarta-feira, terça-feira. E uma obra bonita, graças a Deus, muito bem feita, bem construída, tanto a quadra quanto a cobertura. Uma empresa veio a licitação para fazer a cobertura e outra para fazer então o piso da quadra lá. Quando foi construído, uma parceria com o governo federal, são R$158 mil do governo federal para a construção da quadra, da cobertura, valor integral. E o município investiu 53 mil de ordem própria lá para fazer o piso. Quando foi feito, e o piso motivou fortemente também pelos projetos que foram executados, que pelo menos estavam, né? Acredito que devem continuar sendo desenvolvidos em subsede do projeto Mais Educação. Um projeto muito bem elaborado, muito bem montado e muito bem executado, que esse é o diferencial, na execução do projeto. Então, fez com que uma galera lá que não teria oportunidade, senão aquela que o fizeram, para demonstrar tudo aquilo que tem de potencialidades. Então, se apresentaram em vários lugares, foram chamados para vários lugares, o município mesmo tem requisitado para que eles apresentem, para que todo mundo conheça. É bonito de ver, de assistir, de sentir, arrepia muitas vezes o que a galerinha faz com o potencial desenvolvido pelos próprios professores da rede estadual que fizeram lá em subsede. E no ato da inauguração, como a proposta era também para desenvolver aquele projeto, algumas das crianças, adolescentes que estavam lá, tiveram alguns cartazes, alguns manifestos lá, querendo a continuidade do projeto, não querem que nessa proposta aí, desse pacotaço aí, seja extinto isso. Então eu acho que uma forma pacífica, ordeira, a melhor possível para que se possa fazer isso. E parabéns a todo o povo paranaense, parabéns aí às crianças, os adolescentes que se manifestaram lá e em todo o Brasil, em todo o Paraná, em todos os momentos. O governador parece-me que já recuou, quer abrir um diálogo, coisa que devia ter sido feito antes do envio do projeto, e está recuando, então, pelo menos para abrir um diálogo, para abrir uma conversa. E isso só se deu em razão da manifestação e do apoio popular em favor da classe dos professores. Os professores foram muito felizes, inteligentes na forma de tratar o assunto, na forma de se manifestar, uma forma pacífica, ordeira. Teve que ter um pouco mais de agressividade quando viu na iminência de fato o projeto ir para discussão, para votação e ser aprovado. Então isso fez com que houvesse um recuo, mas a sociedade do Paraná, o povo do Paraná, teve uma participação muito forte em favor da classe dos professores. Acho que os professores foram felizes nisso e o povo também nesse apoio que deu. E subsede fez a sua parte. Falando em solidariedade, o senhor então é solidário a todos os professores nessa manifestação? Fizemos contatos com alguns deputados, não consegui conversar com todos, até porque foi uma situação mais tranquila. Quando houve a manifestação forte, a retirada do projeto, mandamos mensagens por celular, para contato direto, e o que tiver que fazer em função desse diálogo, dessa abertura da conversa para chegar num ponto de entendimento, somos completamente solidários. Conversamos com os professores no Paço Municipal, o auditório estava tomado de professores, conversamos por algum tempo, até para procurar entender quais os pontos principais, a motivação central, mas se for para pensar em ponto principal, meu Deus do céu, é um pacotaço mesmo, é muita coisa que mexe com a vida de muita gente, inclusive com quem já
teve o seu tempo e está aposentado, é pensionista, eu não acredito muito no risco, mas o governo quer até a extinção daquela conta de recurso aí que é para manutenção do fundo. É um risco, acaba tendo risco. Então, o que nós tivemos que fazer enquanto cidadão paranaense, enquanto gestor público, enquanto prefeito, até por aquilo que é justo, eu com toda certeza farei. Já que a gente está falando de educação, prefeito, nós tivemos essa semana também uma visita sua à escola de São Clemente, né? Está sendo aí feita uma reforma, uma ampliação. Como que está o andamento dessa obra? Está num estágio bom, graças a Deus. E lá foi estabelecida uma parceria, Andréia. Os banheiros lá, histórico, era um fiasco, na verdade. Havia proposta aí de um recurso estadual para reformar os banheiros. Demorou. Acredito que ia demorar mais ainda. Então o município contratou o serviço e está sendo executado. Eu acredito que em 2 semanas aí deve estar pronto lá todo. Hoje já tem um que está em uso, né? Que está usando de forma ordenada, né? Controlada pelos professores lá, pelos servidores. Em São Clemente, usando de forma coletiva, mas bem regrado, não vai lá, entra menino e menina junto lá, não tem, cada um tem o seu momento no banheiro que tem lá, que já está sendo utilizado. O outro está em fase final e tem uma parceria lá com a escola muito bonita. Temos algumas salas agora com essa situação das crianças aí com menos de 4 anos, completando até 4 no final do ano, já ingressando na atividade escolar, nas escolas. Tínhamos 2 salas lá em São Clemente que não ofereciam tanta condição de uso, fizemos uma parceria. O município forneceu material e a escola, a PMF, os pais estão fazendo a reforma, trocando cobertura, o piso, pintando, arrumando, deixando bonito de fato. E lá tem, como é um ambiente menor, já tem os banheiros lá com os vasos menores, preparado para essa galerinha. Então essa é a parceria. E também na quadra coberta que tem lá em São Clemente, o município forneceu o material e o pessoal lá, então a comunidade se organizou para fazer o fechamento dela. Umas parcerias muito bonitas, faz com que o dinheiro seja melhor utilizado e haja uma integração. Não é só falar, está aqui esse vírus. Não, é a integração. Os pais na escola ajudando, fazendo com que haja esse crescimento também estrutural para oferecer uma condição melhor de utilização tanto para os servidores quanto para os nossos filhos. São os filhos de cada um lá que estão utilizando essa estrutura. E o envolvimento. Cada pai sabendo como é que está seu filho, quem são os seus colegas e participando, sendo parte do processo de desenvolvimento de fato. Se a gente for falar em parte do desenvolvimento, uma das escolas que representa muito bem isso é a Escola de São Roque, com ampliação da escola, novos projetos. Eu acho que o compromisso nosso com a educação, ele é muito claro desde quando assumimos em 2001 na função de vereador. A escola de São Roque era a mais feia e a mais precária do município. É só buscar o histórico, saber como é que ela era, que todo mundo vai saber como estava. O professor Osmar, na época, ainda era secretário de Educação. Conversamos por algumas vezes com ele. Começou um processo lá de ampliação, projetado, planejado, como de fato seria, conversado com a comunidade, e começou um processo de transformação que concluiu em questão aí de pouco tempo. Foi feita a ampliação lá, que é de tirar o chapéu. Aí foi um somatório de esforços aí da comunidade que fez com que chegasse lá com auditório, salas para todas as atividades que são necessárias. Agora a quadra coberta sendo edificada lá, mais de R$500 mil, outras 3 salas que são exatamente para os projetos de contraturno e o Mais Educação, o período integral, para dança, para artes, para educação física, para desenvolver todas as atividades que os alunos precisam. Também numa parceria, o município fornece o material e a APMF, a escola, a comunidade escolar, todo mundo envolvido, constrói. Se o município fosse contratar todo o serviço para construir aquela estrutura lá, acredito que, friamente, uns R$400 mil, ou até mais do que isso, né? Gastou 143 mil, se não me falha a memória, em material, e o restante a própria escola está desenvolvendo nessa parceria. Bacana, legal. E as aulas na rede municipal de ensino começaram tranquilas nessa semana? Bem tranquilas. Eu estive na Tancredo Neves também, conversando com a direção, com a coordenação. Tem o projeto Mais Educação também, são 5 turmas que estão trabalhando lá na Tancredo Neves. 25 alunos de cada uma das turmas vão participar do projeto Mais Educação, que é ensino em período integral. Estão preparados para isso, tem recurso
também que veio do governo para que possa desenvolver atividade. O município também precisa ser parceiro em algumas material humano, principalmente, um pouco de estrutura também, mas é um valor muito baixo de contrapartida perto do resultado que as crianças vão ter na participação desse projeto. Então, graças a Deus, aí tudo caminhando muito bem e os alunos aí vão estar muito melhor preparados para aquilo que vem e os nossos servidores também muito mais comprometidos para que possa ter aí uma qualidade de ensino muito boa, que o resultado é o aluno, o cidadão melhor preparado. Prefeito, nós tivemos algumas perguntas, inclusive do pessoal do CEMEIS, encaminharam até uma lista de perguntas aqui para mim. Um jornalzinho, por isso que eu estou vendo aí. O senhor prefeito, sabendo que os CEMEIS fazem parte da Secretaria de Educação e não da Secretaria de Assistência Social, que fique bem claro, nosso trabalho não é assistencialista e sim educacional. O que o senhor considera como atendimento essencial no CEMEIS e o senhor não considera nas escolas municipais? O que o senhor considera essencial de atendimento no CEMEIS que o senhor não considera essencial nas escolas municipais? Bom, gente, eu entendo as perguntas e já vou direto na ferida. Eu não fico fazendo rodeio. Eu acho que um pouco a indignação do fato de ter que trabalhar na segunda-feira e também na quarta-feira, que a proposta era que tivesse recesso. Vamos considerar alguns pontos. Primeiro, se fechar a creche na segunda-feira, eu entendo que é um momento que o servidor teria, com família, carnaval, com viagem, com passeio, um momento agradável, bem tranquilo, bem sossegado. Isso que nós estamos a em fevereiro, imagina se fosse dezembro, né? E, por outro lado, nós temos aí os pais, que alguns deles, muitos deles, na verdade, dependem que tenha o filho amparado em algum lugar para que ele possa trabalhar com uma condição bem tranquila e sabendo onde está o seu filho e quem está com ele. Primeiro, esse é um ponto que deve ser levado muito em consideração. Mas não é só isso. A educação infantil, quando se trata aí dos CEMEIS, que se você olhar o plano pedagógico elaborado, desenvolvido, a qualidade dos servidores, as direções que estão em cada um dos CEMEIs que estão sendo desenvolvidos com a equipe pedagógica, coordenação, com exceção da Carminha, que está sem coordenação lá, está praticamente sozinha na direção, né? Mas tem um corpo muito bom que ajuda ela muito lá no São Luís. O trabalho lá também, o resultado é muito bom. Participei de alguns encerramentos de atividades do CEMEIS nesse final de ano que aconteceu agora. Eu me surpreendi com a forma como as crianças puderam fazer as apresentações que tinham que ser feitas. Foi de arrepiar. Às vezes a gente vai lá e fala, vamos lá, o pai fica maravilhado, né? Fica encantado, e nem tem como ser diferente, né? Senão não existe amor, não existe participação, não existe comprometimento, né? Mas quando o filho é de um outro, não, tudo bem, é uma criança. Mas surpreenderam, superaram tudo aquilo que podia ser entendido como um projeto, por simplesmente de apresentação de atividades natalinas e encerramento de atividade. Isso só se dá em função da preparação que dá e da educação que o aluno recebe e a formação que ele recebe no CEMEIS. É educação infantil, não é assistencialismo. A assistência se dá com os pais que deixam seus filhos lá com um amparo na cabeça de muitos dos pais, não na nossa cabeça. Felizmente, a gente sabe o compromisso que todos temos, tanto é que foi feito o concurso para educador infantil, foram chamadas mais algumas pessoas, além das vagas abertas, a Câmara foi solidária, temos mais algumas ainda que devem ser chamadas para compor o quadro, compondo um quadro efetivo pelo compromisso que nós temos. Então, gente, a educação infantil no CEMEIS é a prática trabalhada, a evolução, tanto é que a procura dos pais para colocar os seus filhos no CEMEIS é muito grande, justamente pelo resultado que está produzindo. Agora, indo direto na ferida, sem rodeios, nós não podemos também, gente, por uma satisfação pura e simples pessoal. Por exemplo, hoje pela manhã, Andréia, sendo bem sincero contigo, anteontem eu acordei muito cedo, eu fui dormir bem tarde, foi um dia muito puxado. Ontem foi uma atividade um pouco diferente, mas também acordei bem cedo, tive que sair, tinha que despachar com o secretário algumas atividades, então acordei muito cedo, apesar de ter de dormir tarde. Ontem também fui dormir tarde, hoje quando eu acordei pensei, nossa, hoje bem que eu gostaria de ficar um pouco mais na cama e descansar um pouco, porque quer queira ou não, ter
teu organismo e o teu corpo tem alguns limites, mas nós estamos em fevereiro, né? Mas eu sei do compromisso. Eu falo, então, o final de semana está aí, o domingo está aí, de repente você consegue tirar um tempinho, ou novas energias e sabe dos compromissos, quando você vê aquilo que está acontecendo no município, te encanta e você toca o barco, segue, vamos embora. E é isso, gente. Eu peço sinceramente a todos os educadores infantil, quer seja desse último concurso, quer seja as que tinham antes, que são atendentes de creche, quer seja os serviços que são na parceria que tem com a educação. Se alguma das pessoas não se sente bem e tem um calendário escolar que previa o recesso no CEMEIS na segunda-feira e na quarta-feira, sintam-se liberadas as servidoras que de repente queiram ficar em casa ou que queiram ir para algum lugar. Vou procurar ver se nós temos aí o contato de todas. Vou conversar depois com a secretária de administração, que é a Carla, no Recursos Humanos, devemos ter os contatos de todas as servidoras. Se alguma das servidoras, quem estiver ouvindo, então já sinta-se liberada para não ir trabalhar na segunda-feira. Quem for do concurso, que é da educação infantil e que entende como um recesso escolar pelo calendário. Apenas coloca a mão na consciência e no coração também, e sabendo qual é o teu compromisso com a educação infantil em Santa Helena e com os pais que dependem desse serviço público para ter o seu sustento. Então coloca a mão na consciência e coloca a mão no coração. Mas se não tiver, coração tem que ter, né? Senão não pulsa, não bombeia o sangue. Mas se não tiver consciência, não tem problema, gente. Se puder comunicar, comunique, que nós vamos nos desdobrar aí e colocar alguém para que as crianças fiquem bem amparadas. Mas o nosso compromisso com a educação infantil, com o CEMEIS, é educacional. Prefeito, eu tenho várias perguntas, dentre elas querem saber... sou professora do CEMEI, estou sendo cobrada e paga como uma. Mas então, por que não temos os mesmos direitos dos professores das escolas municipais? Sabemos que ainda existe uma grande lista de espera de vagas para o CEMEIS. Eu, como mãe, estou esperando uma vaga. Gostaria de saber quando iniciará a construção do novo CEMEI, pois acredito que falta de funcionário não é, pois sei que foram nomeadas várias professoras e concursadas para atender no CEMEIS. Também, senhor prefeito, gostaria de saber se as funcionárias das empresas terceirizadas que trabalham nas escolas, que estarão gozando do recesso do calendário escolar, receberão a mesma remuneração ao final do mês do que as funcionárias do CEMEIS que trabalharam nesse dia de recesso? Bom, parte da pergunta foi respondida com o comentário que eu fiz antes, é porque eu não sabia o que vinha depois. Mas, com relação a vagas, ainda tem algumas muito, mas muito menor do que aquilo que existia, e no espaço bem curto de tempo aí devem ser zeradas essas vagas. Nós chegamos momentos de ter aí muito mais de 100, próximo a 200 crianças aí esperando por vaga no CEMEIS, justamente pela forma como são atendidas, tratadas e educadas, né? Então tem uma fila de espera aí que está bem mais curta. Acredito que no espaço relativamente curto de tempo a gente consiga atender a todos, que é também um compromisso de gestão nosso. Então a creche, o CEMEI, como foi falado do bairro do Baixada Amarela, não foi construído no ano passado. O governo havia licitado o projeto, mas a empresa ganhou licitação, acabou não assinando o contrato porque tinha contratado muitos e não ia conseguir executar. Parte do dinheiro, a informação que eu tenho é de que está na conta do município, e o governo está pensando na possibilidade de, em vez dele licitar, transferir para o município a responsabilidade de licitar e construir o CEMEI do Baixada Amarela. Mas mesmo antes do CEMEI Baixada Amarela estar construído, que isso vai tempo, né? Nós devemos fazer alguns ajustes, como foi feito no bairro Vila Rica, que eles tinham uma proposta pedagógica diferente. Foi conversado lá e buscado um outro espaço para que pudesse abrigar mais crianças e ter essa fila de espera reduzida, se não zerada. Então, no espaço curto de tempo devem ser zeradas. Algumas dessas das professoras do CEMEIS que tem um recesso como parte do calendário escolar, que não puderem, ou que não quiserem, que não forem trabalhar na segunda-feira ou na quarta-feira, deverão ser substituídas numa conversa nossa com aquelas que estão na educação das escolas e devem ser passadas para essa atividade. E graças a Deus, o compromisso que muitas dessas pessoas estão tendo com a gestão pública, nem todos, mas a grande maioria, mesmo sendo professoras ou recesso
recesso de segunda, de quarta-feira, a gestão deve ser feita por cada uma das escolas e da educação. De fato, eu não consigo fazer gestão sobre todas as secretarias. Não sei como é que foi feito o planejamento e esse ordenamento para fazer essa distribuição de servidores. Mas, de novo, nos remete a uma reflexão. Será que eu estou preocupado com aquilo que eu estou fazendo, com o que eu tenho que fazer, ou com aquilo que o outro está fazendo precisa ser feito? Então, quando nós entendemos que nós temos que nos concentrar naquilo que de fato nós podemos produzir de resultado e se preocupando com aquilo que nós podemos fazer, o resultado vai ser melhor. Pelo que eu senti na pergunta, a proposta é: se a Andréia está contratada da mesma forma que eu vou trabalhar e ela não, você quer saber por que ela não está trabalhando? Ou qual é o teu compromisso em você trabalhar? Quer dizer, você não está preocupado contigo, você está preocupado com o André? Quer dizer, eu não estou preocupado comigo, sim com o André? Não, gente, não é assim que funciona. Falta, às vezes, comprometimento. Eu admito que na educação, no ano passado, quando conversamos lá com a Adriana e com a Alessandra, que coordena o trabalho a educação infantil, elas devem ter conversado comigo sobre o recesso e eu devo ter cometido uma falha, porque a procura por elas do recesso foi muito intensa. Então, talvez eu tenha cometido essa falha com elas quando foi feito esse planejamento. Mas não podemos deixar o povo de Santa Helena sem o atendimento no CIMEIS, tanto na segunda quanto na quarta-feira. Isso a Secretaria de Educação deve conversar com seus servidores no decorrer do tempo. São 8h54, nós vamos ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Mande sua pergunta, sugestão, reclamação ou elogio. Quadro Café com o Prefeito. São 8h57, chegamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito deste sábado. Prefeito Jussi, tem uma pergunta dos moradores do bairro Cristo Rei. O presidente até da comunidade católica do bairro Cristo Rei veio aqui à Rádio Liberdade FM pedindo sobre a situação do Cristo Esplendor. Nós teremos algo para melhorias naquele local, como iluminação, cortes de gramas, reformas e tudo mais? Sim, foi pauta de discussão, inclusive, da Associação Comercial, e essa era uma das propostas, gente, fazer as pessoas refletir um pouco e pensar um pouco sobre nossas estruturas e quanto custa e o que pode produzir de resultado. Lá o monumento, se for atualizar valores, acredito friamente que deve ter investimento do município na ordem de aproximadamente 8 milhões de reais, aproximadamente, isso atualizado. E não produziu o efeito que se esperava, e o problema não é só esse. A proposta inicial, quando foi contratado o serviço, principalmente com relação à estátua, era que tivesse anualmente manutenção. E hoje chegaria ao custo aí de quase 200 mil reais por ano para manutenção da estátua lá e do entorno que ele tem. É impossível o município investir 200 mil reais por ano. Não é que é impossível, mas seria insano, né? 200 mil reais por ano para manutenção daquela estrutura. Então, na verdade, houve um pouco de exagero também da nossa parte em deixar chegar da forma como chegou aquela estação lá. É um lugar bonito, é um lugar agradável e pode produzir um bom efeito. Mas a sociedade também pensou e está de uma forma bem ordeira. Alguns nem tão ordeiros assim, mas não tem interesse num bom resultado, porque conversar para procurar resolver o problema, não, apenas comentários maldosos, né? Isso não produz efeito positivo. Mas pauta de discussão também da Associação Comercial, de nós ampliarmos aquele entorno. Tem uma parte lá da estrada que foi invadido propriedade privada, propriedade de terceiro. Devemos ajustar aquilo lá, indenizar a parte que o município ainda está utilizando lá como estrada e tudo mais, fazer as melhorias que precisam ser feitas, reformar lá banheiro, estrutura. A proposta também é de tirar aquele chafariz com água, fazer um jardim com uma floreira que possa ser melhor utilizado. Então, uma ampla discussão com a Associação Comercial, com a comunidade religiosa também e com a comunidade do Cristo Rei. Nos próximos dias, até o final de fevereiro, isso deve acontecer, para que a gente dê um destino de utilização e para que tenha uma visitação com um lugar mais agradável lá. As pessoas têm ido, têm visitado, então nós vamos preparar aquela atividade. Então vamos conversar também com a comunidade do Cristo Rei, que é a comunidade lá que vive no entorno, para a gente poder desenvolver. Mas vamos fazer sim as melhorias que precisam ser feitas lá no espaço do Cristo Esplendor.
Bacana. Prefeito, nós tínhamos até a ideia e também projetos de uma revitalização da estrada do Porto. Nós temos ainda esse projeto em andamento, como está essa situação? Sim, é um contorno de um anel viário que nós devemos ser para que tenha um espaço aí tanto do Porto Internacional, que deve ter um aumento ainda maior no fluxo aí de importação e de exportação, e não dá para deixar isso carregado para a cidade, por uma série de fatores: trânsito, movimento, risco, perigo, estradas, as ruas também que sejam danificadas. Nós temos um projeto sendo desenvolvido para encaminhar para o governo federal uma parceria para desviar o trânsito, e que passa ali também nas proximidades do Cristo Esplendor, e também para a universidade, que deve atrair também gente de outros lugares, e o próprio município de Santa Helena, para que tenha aí um anel viário e possa desembocar lá naquela rua de acesso à universidade. Tem essa proposta, mas precisamos de parceria federal, porque o projeto é muito caro, é um projeto grandioso, mas está assim, vai sair. Vai demorar um pouco, gente, mas ele vai sair sim. Prefeito, falando agora sobre conjuntos habitacionais, a Maria Amélia, ela quer saber quando vai sair os novos conjuntos habitacionais em Santa Helena. A partir do dia 23, Coapar, aqui em Santa Helena, tem uma servidora que vai trabalhar fortemente. Temos já, a gente está trabalhando na habitação, mas a partir disso a Andréia, que hoje trabalha lá com licitações, vai trabalhar especificamente, diretamente com habitação, para que tenhamos aí um projeto mais acelerado. Temos a área comprada lá próximo do SICA, que já está com os projetos prontos, que devem ser licitados aí para arruamento, canalização de água, esgoto, iluminação, deixar tudo pronto aí, caminhando paralelo ao cadastro, às inscrições das pessoas. Então, a partir do dia 23, vai ter uma mobilização de servidores nossos, servidores da Coapar aqui em Santa Helena, cadastrar as pessoas, e paralelo a isso a gente já vai fazer o processo todo lá para destinação de áreas. Então, eu pedi, conversei com a secretária, conversei com umas pessoas também, que os servidores que vão receber as pessoas lá para fazer o cadastramento vão ser pessoas comprometidas com o povo. Então as pessoas vão ser muito bem recebidas, muito bem tratadas e muito bem atendidas, para que possam ser ajudadas na resolução aí dos encaminhamentos. Então, a partir do dia 23, muito claro será dito também pela Coapar e a Caixa Econômica, que é parceira nesse desenvolvimento habitacional, para saber em que datas isso acontecerão. Uma área também em São Roque já foi identificada para compra, era o único distrito ainda que faltava comprar área para habitação. Então está tudo muito bem encaminhado para que esse ano aí tenhamos já casas edificadas, como é o caso de São Clemente, que o contrato deve ser assinado agora nos próximos dias, começar a construção. Prefeito, no nosso programa de sábado passado, nós tivemos uma entrevista e o senhor chamou os partidos políticos de Santa Helena para uma conversa. Algum partido procurou? Nós tivemos essa conversa? Na verdade, eu até disse que havíamos conversado um pouco com alguns partidos já, e que cada partido faria sua manifestação com relação àquilo que entende como gestão, como governo, como composição, e aquilo que pensa, e qual é o norte do partido com relação ao governo. Porque quer queira ou não, quem dá sustentabilidade administrativa é a condição política. Muito embora eu não tenho me preocupado com a situação política partidária. Vocês não têm me ouvido falar em partido político pelo qual eu sou filiado, e também a busca por pessoas. Não, vem cá, você vai fazer isso, mas você vai filiar no partido do prefeito. Não, isso é muito pequeno, gente. A pessoa tem que ter liberdade para se filiar no partido que ela se sente melhor, que tenha afinidade, né? E não pode ser o partido que vai dizer como é que vai ser a personalidade da pessoa também. Conversamos com alguns partidos políticos, sim, mas o que ficou claro na entrevista passada, eu falei, pode me cobrar, André, e ela está me cobrando, é que os partidos também assumam essa condição e digam para que vieram, né? E o que tem acontecido, eu conversei com algumas pessoas durante a semana, que já fazia algum tempo que não tínhamos conversado, eu falei, Júlio, eu não entendi, eu fiquei preocupado com algumas coisas, principalmente com relação àquilo que você falou, que o PMDB também tinha que ter essa manifestação, e eu estou um pouco preocupado. Falei, mas vocês têm conversado? Como é que está? Não, na verdade não. Então, o que nós conversamos numa mesa redonda lá, com as presidências dos partidos? Voltem para suas bases, converse com o diretório, converse com a provisória, converse com os filiados, converse com as pessoas, para que elas também
digam o que elas pensam sobre isso. Não é a posição só do presidente do partido que deve fazer com que isso seja levado a termo, né? Eu acho que essa conversa, essa consulta, às vezes, por mais traumática que seja, porque não é fácil lidar com um partido político, quer seja o PP, o PT, o PSDB, o PMDB, o PSB, o PSD, o PSC, ou qualquer que for, né? Não é muito fácil, porque são várias cabeças e cada uma pensando de uma forma, mas tem que chegar num denominador, chegar num entendimento. E eu disse que se não houvesse essa manifestação dos partidos com relação a isso, que me perguntasse de novo e eu vou dizer o que está acontecendo com cada um deles, porque eu tenho acompanhado e sei o que está acontecendo com cada um deles. Isso foi no sábado passado. Conversei um pouco durante a semana e alguns partidos ainda ficaram de conversar e falaram que precisavam mais alguns dias para conversar. Não tem problema, isso não é uma situação tácita, mas pode abordar o assunto quando quiser, André. Eu acho que o tempo, essa semana é uma semana de carnaval, uma semana de mais sem uma atividade reduzida administrativa e mesmo de trabalho. E é um bom tempo aí para reunir os partidos e conversar sobre aquilo que pensam, né? Não sobre a situação política, só política partidária. Qual é o norte de gestão, aquilo que está acontecendo, que as pessoas pensam sobre isso e também as contribuições que podem dar, né? As cobranças também, que são necessárias. Então, avançou um pouco algumas coisas, tem algumas pessoas que estavam um pouco mais de fora, de alguns partidos que entendem que podem contribuir e vieram conversar comigo e falaram: Júlio, eu acho que eu posso ajudar nisso. Falei: então, por favor, é importante que se faça, né? Para não causar clima de instabilidade. Porém, não é a condição política que vai me mover, gente. Nós temos aí um norte, um plano estabelecido, um plano de governo, um processo aí de um programa de gestão compartilhado com participação popular e que nós vamos executar ele. Gostaríamos que fosse com aquilo que foi a composição originária. Sempre procurei fazer manutenção disso, mas o compromisso meu é muito maior do que procurar ficar passando a mão na cabeça aí de quem não tem compromisso com a gestão pública com o povo de Santa Helena. Prefeito, uma pergunta de um ouvinte: por que os funcionários da Costa Oeste serviços não recebem insalubridade ainda? Depende da atividade. Acredito que alguns estejam recebendo. Se um outro servidor está numa condição insalubre e a empresa não está pagando, ela deve procurar a administração municipal que tem o contrato com a empresa, manifestar isso, dependendo da secretaria pela qual ocupa, se for na saúde, se for na limpeza urbana, no prédio público, que depois fala, em qualquer lugar que seja, manifesta isso para o secretário, para o diretor. Se não tiver êxito manifestando isso para o secretário ou para o diretor que seja, procura o gabinete. Se nós tivermos lá, nós vamos conversar. Se não tiver, com certeza o seu caso será analisado de ordem direta nossa. Pode procurar que será analisado. Prefeito, na semana retrasada, em entrevista com a Secretaria de Saúde de Santa Helena, Teri Botega, ela nos disse que nós poderíamos ter mais 2 médicos do programa Mais Médicos vindos para Santa Helena. Esses médicos vêm para cá? Temos previsão de quando esses médicos podem vir? André, eu não consultei, já foi feita a distribuição. Eu não consultei para saber se esses médicos foram direcionados para Santa Helena. Há um compromisso do governo federal, de todos os municípios que cadastraram e solicitaram o médico e fizeram o projeto e ele foi aprovado, receberão esses médicos, né? Então, eu não olhei se Santa Helena foi contemplada nessa remessa aí que o governo disponibilizou na semana passada, né? Mas devemos receber sim. Eu sinceramente não consultei, mas o governo assumiu o compromisso de que todos os municípios que cadastraram, então é possível, é bem provável que tenhamos aí mais 2 médicos, mas eu não posso afirmar com toda certeza isso, mas devemos ter. São 9h09. Prefeito, qual é a mensagem que você deixa então para a população de Santa Helena? Normalmente não é isso, mas agora é folia, né, André? Mas é a folia saudável, né? A gente vamos deixar bem claro aqui para que não seja mal interpretado. Momento aí de carnaval, de diversão, de extravasar um pouco, né, gente, mas com muita tranquilidade, com muito cuidado, com muito jeito. Então, tem um carnaval sendo promovido aí no balneário, uma parceria muito forte com a Associação Comercial, e quero aqui agradecer o presidente, o Gilson, o Marcelo, trabalha lá, a secretária de Indústria e Comércio, que hoje é Desenvolvimento e Associativismo, a Cleonice Becker, a Cleidiana, a galera toda lá, a equipe toda que está promovendo um belo de um carnaval, os blocos que tiveram uma participação muito bonita, muito forte. Por favor, continuem fazendo isso, que nós vamos
fazer com que o carnaval em Santa Helena seja um carnaval prazeroso, agradável, divertido, bonito, que seja bom mesmo. Então deu para sentir assim uma mudança drástica naquilo que foi do ano passado para esse ano, sem nenhum tipo de comparativo. Então agradecer a todos os blocos, a associação comercial, na pessoa do presidente Gilson, seus diretores todos, Leonice, Clidiana, vocês estavam lá ontem, André, fazendo festa, minhas filhas estavam lá também ontem, dormiram aqui na cidade, deu um apartamento aqui na cidade, encontrei com elas na estrada hoje, quando estava vindo para cá e elas indo para lá, né? Mas, gente, a polícia tem feito um bom trabalho, tem feito um bom acompanhamento, vai continuar fazendo as rondas, vai continuar fazendo as abordagens, mas numa conversa muito forte que foi tida com a Polícia Militar, subtenente Vitor, muito bem intencionado, para fazer com que as pessoas sintam a presença da polícia e que os malandros que quisessem vir para cá para bagunçar, saibam que tem ordem, né? Então, apenas isso, gente, fazer com que a brincadeira do carnaval seja a melhor de todas. E na semana que vem, Moreninha, devemos ter ordem de serviço lá daquele calçamento tão sonhado que vai de Moreninha até quase que a cabeceira da Moreninha, não sei precisar a data, mas vamos ver se fazemos isso na quarta ou na quinta-feira, te comunicamos aí, André. Feliz, aí um belo carnaval a todos, um grande abraço. São 9h12, esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje. Lembrando, gente, olha, na semana que vem, às 8h30, teremos mais uma edição do Café com o Prefeito. Hoje ainda nós teremos uma entrevista com o pessoal do Conselho Tutelar, falando sobre a questão da entrada e permanência de menores no Carnaval de Santa Helena. Prefeito, chegou uma mensagem. Meu celular aqui, gente, às vezes ele é uma página de jornal. Eu tenho recebido muita mensagem e obrigado, gente. A mensagem é um canal extraordinário de comunicação. Então, chegou uma mensagem aqui que a doutora Patrícia, que já chegou do programa do Mais Médico, então uma delas já está aqui. Veio para Santa Helena. Já está, segundo a mensagem aqui, já está aqui. Eu não estava na cidade ontem, eu saí bem cedinho, voltei, já era bem no final da tarde, e na quinta-feira também estive em Toledo, na Assembleia do Consórcio, depois voltamos aqui com os idosos, atividade forte, né? Olha, gente, um ritmo acelerado, 1000 por hora, e por isso que precisa ter uma equipe comprometida aí para que todos os trabalhos aconteçam. Eu estou num ritmo muito forte, muito acelerado, e esse compromisso tende a aumentar e continuar. Então, obrigado à equipe da saúde, a ter pelo cadastramento, aos seus diretores, Cleito, a equipe toda lá, obrigado aí pelo trabalho que vem fazendo. Precisamos melhorar em alguns aspectos, em alguns atendimentos, mas graças a Deus a saúde também vive um bom momento em Santana. Precisamos ainda melhorar algumas situações na prestação de alguns serviços no atendimento, mas a evolução que teve a saúde, gente, é extraordinária. Então, obrigado a toda a equipe da saúde aí, os atendentes, o pronto atendimento, as unidades básicas de saúde, o balcão. Olha, gente, às vezes acontece um probleminha ou outro, mas se vocês parar para acompanhar o dia a dia desses servidores, às vezes receber aí 250, 300, 350 pessoas num único dia para serviço público, não é café com leite não. Então, muito obrigado a todos. São 9h14. Lembrando, gente, olha, esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje, no oferecimento de Farmácia São Luís, Marmoraria e Marcenaria Novata, Mazoquim Rede Constricia, Veterinária Copate, Posto de Gasolina do Lago, Super Itaipu e Vgrade Distribuidora de Bebidas. Voltamos no próximo sábado, às 8h30 da manhã, com mais uma edição do nosso quadro Café com o Prefeito. Lembrando, né, que o nosso Comunidade 87 continua com você até às 11h30. Rádio Liberdade FM, a rádio da sua comunidade.